Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha te dado uma boa semana. Nós vamos estar aqui estudando o Apocalipse, capítulo 6. Convido você para abrir a tua Bíblia. E nós vamos estar tratando um pouco de algumas coisas. Eu poderia resumir isso como eventos surpreendentes. Vou colocar assim. Deixa eu escrever aqui. Os eventos surpreendentes, eles têm uma relação com o Apocalipse 6, o quarto cavalo, o quarto selo. Eu convido os irmãos para abrirem lá. Começa no versículo 7. E só para a gente se contextualizar, né? Nós já estudamos outras vezes aqui. Talvez você seja novo no canal, não tenha visto. Mas você pode buscar os vídeos que falam sobre os 7 selos do Apocalipse. E acreditamos que estamos no terceiro selo do Apocalipse. Existem razões para isso, eu não vou colocar todas aqui. Mas de forma bastante resumida, para você conseguir assim entender pelo menos, cada um dos 4 primeiros selos, ele, quando é aberto, mostra uma visão de João, onde ele vê um cavalo. E em cada um dos selos tem um cavalo de uma cor diferente. Então, por exemplo, no primeiro selo tem um cavalo branco. No segundo tem um cavalo vermelho. O terceiro tem um cavalo preto. E o quarto, um cavalo amarelo, em algumas Bíblias diz esverdeado. O cavalo na Bíblia, ele representa a igreja. E o cavaleiro representa aquele que guia ou que dirige a igreja. Assim como na vida real, o cavaleiro é aquele que dirige o cavalo, orienta o cavalo. Então, eu ia convidar vocês para abrirem em Isaías capítulo 13, só para terem a referência. Ali a gente vai enxergar Perdão, 13 não, 63, tá? 63, versículos 7 e 13. E ali nós vamos enxergar a evidência bíblica do significado do cavalo. No versículo 7 ele diz: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. No versículo 13, falando do trato de Deus com o povo de Israel, ele diz: aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Ele faz um comparativo, né? Assim como a pessoa ela tem a destreza, o cuidado de segurar na rédea para guiar o cavalo para a direção que ela deseja, assim também Deus guiou o povo por caminhos difíceis. Aqui ele relata abismo, que na Bíblia tem a ver com águas, refere-se à travessia do Mar Vermelho, e desertos, isso se refere aos 40 anos que eles passaram no deserto. A caminhada não era assim tão fácil, afinal de contas o deserto não era um lugar com caminhos formados, certo? Então você tinha que passar, literalmente andando e você encontrar o caminho. Então a ideia
é que Deus foi guiando eles no caminho. Por isso, claro, Deus foi representado por Jesus através daquela coluna de nuvens, né? A gente tem que se lembrar disso aí. Então era Jesus guiando o seu povo em cada parte daquele caminho. A Bíblia coloca que durante quase 40 anos, só em uma ocasião as pessoas morreram de picada de cobra ou de animais peçonhentos, né? Justamente foi por um episódio onde eles manifestaram falta de fé mais uma vez. Mas, via de regra, isso não acontecia. Então, também a Bíblia não relata de ninguém quebrar o pé, torcer o pé, né? Perder o gado por isso. Poucos sabem disso, mas, por exemplo, o cavalo, né? Se ele quebra a perna, você tem que sacrificar. Não tem conserto. Então, imagina eles trafegando, né? Com ovelhas, com cabras, com bois, enfim. Né? Uma série de situações ali que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Então, a ideia do cavaleiro sobre o cavalo, ela reflete o cuidado de Jesus para com a igreja. Só que a igreja, assim como o cavalo, ela pode ter diferentes cavaleiros. Em um momento a igreja pode ter Jesus como cavaleiro e em outro momento ela pode ter o outro como cavaleiro. Por quê? A igreja é formada por pessoas e as pessoas escolhem o seu líder, não é assim? Cada pessoa escolhe. Via de regra, a igreja é um conjunto. Então, a voz do povo, ou seja, dos membros da igreja, se manifesta para que eles escolham o seu líder. E a Bíblia relata na história do povo de Israel como, em diferentes ocasiões, o povo de Israel, ele mesmo, que era o povo professo de Deus, escolheu por vezes a Jesus e por vezes escolheu o diabo, certo? Quando escolheram a Jesus, as coisas foram bem para eles. Quando escolheram o diabo, eles foram vencidos, foram levados cativos. Todo esse ensinamento a gente traz para o Apocalipse na hora de estudar os selos. Nós vínhamos dizendo que estamos no terceiro selo. Como é que está a igreja professa de Deus no terceiro selo? E havendo aberto o terceiro selo, Apocalipse 6, versículo 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo preto. A igreja é representada por um cavalo preto. Olha, eu não vou trazer esses conceitos modernos, né, que hoje em dia está aí um costume de se distorcer as coisas. Então, tudo que era ruim agora é mais ou menos, tudo que era feio agora é bom. Né? Por exemplo, quando eu era pequeno, você ia num lugar onde tinha aqueles barracos, tal, era favela, você tinha medo de entrar lá. Tinha medo porque era um lugar perigoso, você sabia, lá tinha droga, tinha bandido, vendia armas, não é assim? Tudo de ruim acontecia ali. De repente, não é mais favela, é comunidade. Né? Então a pessoa perde aquela ideia de que não, é um lugar perigoso, continua sendo perigoso. Não é verdade? Olha o Rio de Janeiro aí para provar. Né? Continua tendo lá tiroteio, droga, tudo, mesma coisa. Só que muda-se o nome e parece que dá uma anestesiada na consciência do povo. Né? Outra coisa, né? Por exemplo, a pessoa homossexual, né? Ou lésbica. Antes era desculpe o termo, né? Mas era o gay, o viado, era uma coisa assim, bem pejorativa, que era justamente para todo mundo ficar longe. Né? Então, assim, ninguém queria saber, ninguém queria espaço com isso. Inclusive, os pais já recomendavam: olha, aquele ali é gay, sai, fique longe dele. Né? Hoje em dia, não, né? Não, é a opção do gênero e tal. Tudo bem mudando o termo para anestesiar a consciência das pessoas e chegar ao ponto em que elas vão chamar o errado de certo, o certo de errado e tal. Questão do preto, né? Ora, quando eu era pequeno, eu me lembro, na minha sala, eu sempre tive amigos negros, né? Eu tinha afinidade, isso é uma coisa, tem gente que não tem, eu tinha, né? Então, os negros na escola sempre foram meus amigos. Mas eu me lembro que a turma chamava: preto, negão, não sei o que e tal, né? E todo mundo
levava numa boa. Um ou outro lá ficava chateado, resolvia isso e tal, porque às vezes a pessoa era mais maldosa e tal. Mas fora isso, tranquilo. Hoje em dia, vai na rua e chama alguém, ô preto, pronto, você criou um problema. Né? Daqui a pouco vão achar ruim a gente colocar a interpretação correta do preto na Bíblia. Né? Na Bíblia, tá? O branco representa o que vem de Deus, pureza, certo? O preto, ele representa o contrário. Né? O branco, ele nos traz a ideia do dia, da luz, e o preto nos traz a ideia da noite. Né? E quem é o príncipe das trevas na Bíblia? Satanás, o diabo, certo? Se a igreja é vista na cor preta, é sinal de que as coisas estão pretas mesmo. Quer dizer, a coisa não está boa aos olhos de Deus. Então não pensem que Deus está olhando para as igrejas hoje e achando que está tudo ótimo. Pelo contrário, Ele não está agradado daquilo que está acontecendo. Dizem que saiu o filme agora, né, de um líder de igreja aí e tal. Eu não vi. Estavam comentando essa semana. Não, porque saiu o filme e tal. Olha, eu só posso dizer o seguinte, Deus está falando que Ele não está satisfeito. Eu sei lá o que puseram no filme, se foram coisas positivas, foram coisas negativas, não vem ao caso. E aqui diz mais. Alguém, versículo 5, alguém estava sobre esse cavalo preto e tinha uma balança na mão. Essa balança, para que ninguém se confunda, é a balança que você vê nos escritórios de advocacia. Famosa balança romana. Né? É assim, ó. Então tá aqui. Então, tem dois pratinhos, né? Um prato aqui e um prato aqui. Então, isso aqui a gente usava antes, né? Muito antigamente. A balança não igual, mas parecida. Quando o verdureiro vinha perto de casa, aí você colocava os pesos aqui. Tinha o de 1 kg, de 5 kg, 250 gramas. Quando o verdureiro dava uma bobeada, a gente pegava um pouquinho para brincar, né? E aí, do outro lado, a fruta, a verdura, ele pesava. A ideia é a seguinte, se ficar equilibrado é que o peso está igual. Né? Se o peso estiver maior para um lado, ela vai desequilibrar, vai cair. E aqui, a ideia da balança é uma ideia de julgamento. Né? Jesus está pesando o caráter dos membros da igreja. Como é que está o caráter de cada um? E, de certa forma, a gente entende que ele está pesando a igreja como um todo, porque você vê que ele está sobre a igreja está representada por um cavalo preto, e ele está pesando, está mostrando o seguinte, olha, eu estou com olhos atentos, eu estou enxergando tudo o que está acontecendo. Eu sei as tuas obras. É uma frase que ele usa muito no Apocalipse, se vocês observarem. Por exemplo, Apocalipse 2, versículo 2. Vou falar só na carta à primeira igreja, mas entre os capítulos 2 e 3 ele fala isso 7 vezes. Versículo 2. Eu sei as tuas obras. Ele sabe. Ponto. Hoje em dia, né, existe um costume de todo mundo falar bem de si mesmo. E isso se acentuou com o advento e a popularização destas redes sociais. Então, sempre a pessoa quer se mostrar da melhor forma possível, não é assim? Segundo o que ela acha que é ser bom, ser bem-sucedido, enfim, etc. Né? Um dia o pessoal comentava, não, outro tirou foto na garagem dos carros importados. Aí falava assim, mas outro, eu em Paris, eu em São Paulo, né? Eu em não sei o quê, nós no Jardim Botânico e tal. Quer dizer, a pessoa quer mostrar, olha, estou feliz, estou bem, né? E espiritualmente isso também vem acontecendo. Né? É difícil você encontrar alguém que fala, não, eu sou um pecador, realmente eu estou precisando de Jesus. Geralmente você encontra o contrário. Né? A pessoa fala, não, eu sou da igreja tal. E acabou a conversa, não tem papo mais. Você não consegue entrar com nada. É uma pena isso. Mas Jesus está atento. E no versículo 6, João disse que ouviu uma voz no meio dos 4 animais, ou seja, proveniente do trono de Deus, que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho.
A ideia aqui é a seguinte, é um tempo de muita dificuldade econômica, financeira. Por quê? O denário, para quem não sabe, naquela época, era o salário de um dia de trabalho. Então hoje você contrata uma diarista, aqui em Curitiba está custando o quê? R$100, cento e pouco? 160. 160, 150 reais? Vamos colocar 150 só para, né, a gente ter um número meio fechado. Então imaginem vocês que uma medida de trigo estivesse 160 reais ou 150 reais. Trabalha-se para comer. Agora, um detalhe, né? Fala-se que a diarista aqui está 160 reais. Isso é em Curitiba, mas não é em todas as cidades do Brasil, né? Em muitos outros locais, a diária está muito mais barata. Há quem trabalha por 50 reais na minha cidade. Não digo exatamente fazendo a faxina da casa, né? Mas se você chamar ele para fazer um trabalho temporário, ele aceita receber 50 reais. E não é nenhum nem dois, são muitas pessoas. Estão dispostos a receberem. O que é que você compra com 50 reais no mercado hoje? Agora, e como é que era a realidade há 20 anos atrás? O dinheiro rendia mais ou rendia menos? Bem mais, não é assim? Poxa, você ia com um pouquinho, eu lembro logo que entrou o real, né? Antes era aquela inflação maluca lá que você botava no overnight. A ideia é overnight, né? Tu passou a noite, você já está ganhando. Já tinha aumentado o teu volume lá de dinheiro, enfim, volume de recursos, tua aplicação. E aí, de repente, entrou o real, né? Um por um com o dólar e tal. Então, poxa, você ia com 10 reais, eu me lembro, com 10 reais eu punha meio tanque de combustível. Meio tanque de combustível com 10 reais. Hoje em dia, quantos litros? Veja, meio tanque de combustível, nós estamos falando de algo em torno de 22 litros de combustível. Isso significa que o litro da gasolina, para fazer uma conta bem redonda, estava próximo de 50 centavos de real. Quanto está o litro da gasolina hoje? 4 reais, subiu 8 vezes. Está aí uma evidência de que nós estamos no tempo do terceiro selo. As coisas vão ficando caras. Vai ficando cada vez mais difícil de nós comprarmos as coisas. E olha que no decorrer do tempo, se a gente fizesse uma curva aqui, um gráfico, né? Poder de compra do dinheiro versus tempo. Aqui o meu cifrão, no nosso caso aqui o real, né? E aqui o tempo. Então, o poder de compra está aqui. Nós falamos que ele caiu 8 vezes, certo? Então, uma coisa é certa, eu tenho um ponto que estava aqui e tem outro ponto que está aqui. Esse ponto aqui na década de 90, lá por 98, por aí. Hoje nós estamos em 2018, 20 anos. Ó, como chegou, se a curva foi assim, tal, não interessa. O que importa é que nós estamos aqui. Certo? Olha isso aqui nos mostra uma tendência. Qual é a tendência daqui para frente? Do poder de compra do dinheiro. A tendência do poder de compra do nosso salário. Né? Onde nós vamos chegar? Então, há quem reclame, né? Não, fora Temer. Eu tenho pena. A pessoa acha que vai melhorar se o Temer sair? Quem que você quer colocar no lugar? Qual é o Messias que vai resolver o problema do país? Né? Irmãos, o povo às vezes se ilude com as notícias com a ideia de que, alterando-se a política, mudando-se o poder, trocando-se o partido, vai se resolver o problema. Quando a Bíblia está mostrando que o problema não vai ser resolvido, a situação econômica não vai melhorar, a situação econômica vai piorar. Isso é uma profecia. Se tem uma coisa que você pode levar como certa, é isso aí. O poder de compra vai diminuir, tanto do salário quanto do dinheiro. O nível de emprego a longo prazo tende a piorar.
a empregabilidade tende a diminuir. Tanta gente fala, né? Não, vão acabar com os empregos, vem a tecnologia agora, não sei o que e tal. Posso dizer para vocês o seguinte, isso aí é uma onda, né? Porque essa onda vai trazer uma miséria tão grande que ela vai ser de repente interrompida por uma outra onda. Para explicar para vocês. Uma vez, na Argentina, as coisas estavam ruins, indo bem mal. E aí parou de chegar, né, nos supermercados comida. Então começou a criar uma situação meio complexa ali. O que o povo fez? Não tinha mais nada a perder. Enfrentou a polícia e vinha para arrebentar o supermercado e pegar o que desse. Então, o que vai acontecer? Outro dia eu vi aqui a Folha de São Paulo falando da Venezuela, né? A Folha de São Paulo quer empurrar tanto aqui pra gente, né? Aquela ideia do governo do PT. A ideia do governo do PT foi implantada lá na Venezuela. A Venezuela é um exemplo, né, de 20 anos de filosofia petista lá. E eu não estou falando PT por partido, eu estou falando da filosofia de esquerda. Aí alguém vai dizer, a direita é melhor. Ora, se entrar uma pessoa de direita e que é intransigente, nós não vamos ter melhoras, certo? Então a questão é, a solução não está na direita ou na esquerda. A solução está em outro lugar. A solução para o país seria ser como Israel foi no passado. Deus ser o governante da nação, certo? As pessoas se submeterem a Deus. Aí sim, quem estivesse na liderança fosse uma pessoa temente a Deus. E aí ele ia governar o povo com justiça, ia governar em favor do povo, e aí as coisas iam melhorar. E o preguiçoso não ia receber Bolsa Família, não ia trabalhar, porque é preguiçoso, né? E esse logo ia ser expurgado da sociedade, iam ficar os trabalhadores, certo? Então, a forma de resolver é essa, por isso que Jesus vai vir pela segunda vez e vai estabelecer um novo reino, porque o reino que está hoje não tem solução. E a Bíblia está dizendo que a situação vai piorando. Nesse contexto, no versículo 6, lá no final do verso diz assim, não danifiques o azeite e o vinho. Quem conhece um pouco da Bíblia não vai ter dificuldade de entender. Azeite era usado para ungir as pessoas, representando o Espírito Santo de Deus. O sacerdote era ungido com azeite, o rei era ungido com azeite, e assim por diante. O doente era ungido com azeite. Então nós vemos que Deus está dizendo o seguinte, olha, nesse tempo a maldade está tão grande, está tudo tão ruim e tal, mas não é porque Deus tenha virado as costas para o planeta, não é. Não é porque Jesus tenha deixado de oferecer o dom do Espírito Santo para as pessoas, não é. Ele está disponível. Por isso está dizendo, não danifique o azeite e o vinho. Deus está, com o seu poder, garantindo que toda pessoa que tem interesse de buscar a Jesus, o encontre e receba o Espírito Santo de Deus. A mesma coisa em relação ao vinho. O vinho Jesus usou na Santa Ceia, aqui refere-se ao suco de uva, não ao vinho alcoólico fermentado. Jesus levantou o cálice e disse, bebei-o, isto é o meu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele que se achegar aos pés da cruz vai ter uma experiência com Jesus. Independente do mundo estar em trevas, independente de, ao olhar para fora, nós não temos esperança, ao olharmos para Jesus, nós nos renovamos. E aí, ficamos fortalecidos. Dali nós podemos sair diferentes. Nesse contexto, nós nos aproximamos do quarto selo. Ou seja, o mundo está vendo uma noite de trevas se aproximando, né? As sombras estão assim aumentando. O sol já está se pondo para o mundo. Mas, para o cristão, o sol da justiça, que é Jesus, está nascendo no seu coração. E aí entramos, ou vamos entrar em breve, no período do quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo ou esverdeado. Aqui a ideia é cor de morte. Quem já viu defunto vai conseguir associar, né? Defunto, corpo amarelão, assim no caixão.
O que estava sentado sobre este cavalo tinha por nome Morte. Você vê que agora não tem nada de Cristo aqui, né? O cavalo continua representando a igreja. Só que a igreja agora está em que condição? Que condição? Morta. Morta espiritualmente. Aí está uma outra advertência para quem assiste, né, até o canal, ou quem concorda com a verdade, mas pensa, não, mas eu tenho a minha igreja, meu pai e minha mãe iam ali, não tem por que eu sair dali, tem tanta gente boa ali e tal, tem muita gente boa ainda, enfim. Bom, Deus mostra aonde a igreja vai chegar. Quem pensa que a igreja vai melhorar, eu posso fazer um paralelo com quem pensa que o governo do país vai melhorar, certo? Não vai melhorar, só vai piorar. E é Deus quem diz. Depois de um período do terceiro selo, onde a igreja é vista preta, agora nós vemos um período onde a igreja é vista morta. E o que estava sentado sobre a igreja, quem estava conduzindo, quem tinha as rédeas da igreja na mão, ele tinha por nome Morte. Pode ser Jesus? Não. De jeito nenhum. Jesus é o príncipe da vida. Quem é que vem trazer a morte para o mundo, meus irmãos? O diabo. Então note que o diabo agora assume uma postura cristã e toma o controle da igreja. Hoje eu estava vendo uma notícia sobre a sexta-feira que o povo diz, né, santa. Na verdade, o povo não, a Igreja Católica diz santa, né? Em comemoração à sexta-feira na qual Jesus morreu. Bom, primeiro só para esclarecimento, não foi neste dia que Jesus morreu. Até porque o calendário não se contava como hoje. Hoje nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, meses de 30, de 31 dias, 28, enfim. Lá era diferente. Então o calendário contava-se pelo sol e pela lua, além de pelo ciclo da cevada. Então, por exemplo, o ano começava depois do chamado solstício, né, de outono ou de primavera, depende de onde nós estamos. O que é o solstício? É o dia 21 de março, vou colocar assim de forma bem direta, né, para todo mundo conhecer. Equinócio. Existe o solstício, existe o equinócio, né? Opa, então, equinócio, perdão, falei solstício, tem razão, tá? Mas ocorre no outono para nós e na primavera no hemisfério norte. Depois do dia 21 de março, primeira noite de lua cheia, de unha de anjo, é o início do ano. Na época não era assim que eles contavam. Era primeira noite de lua crescente, lua cheia eu falei, né? Não, lua crescente. Primeira lua crescente de unha de anjo, certo? Para nós, depois do dia 21 de março. Para eles, na época, era primeira noite de lua crescente, de unha de anjo, depois que eles vissem a cevada florescendo. Por quê? Porque Deus tinha ensinado que no primeiro mês eles tinham que pegar frutos de cevada, ou seja, espigas prontas, e apresentar no altar do Senhor. A propósito, o primeiro mês para o judeu era chamado Abib. E Abib significa cevada. Então você perguntava para o judeu, qual é o mês hoje? Ah, cevada. Qual é o mês? É o mês da cevada. Então era fácil, era o primeiro mês do ano. Então era diferente de hoje. Então não tinha assim esse cálculo que é feito hoje, né? Hoje o cálculo, se não me engano, é um período de dias depois do carnaval, não é isso? Lembra? Acho que com 40 dias depois do carnaval. Mas note que o carnaval tem uma herança pagã, era uma festa pagã. Então não tem como haver uma relação entre a Sexta-feira Santa verdadeira, por assim dizer, embora Jesus não tenha santificado aquela sexta, mas não tem relação entre a sexta em que Jesus morreu e o carnaval. Não há nenhuma relação. Isso aí significa você querer comparar duas bases de dados diferentes. Uma base é do paganismo, as datas do paganismo e tal. Outra era as datas consideradas pelo povo de Deus. Então
comparar banana com laranja, não dá, certo? Então essa mescla aí gera erro, é o que acontece hoje. A comemoração de ontem, do ponto de vista imparcial, bíblico, histórico, né? Ou qualquer outro, mesmo se alguém fosse pensar cientificamente, vou analisar as duas culturas, cultural, folclórica, etc. De qualquer ponto de vista é um erro, né? Você querer comparar duas coisas diferentes e chegar num resultado lógico, não chega. Bom, voltando para cá, lembrei do que ia dizer. Então, ia dizendo, né, que o Papa ontem estava lá deitado, lá na comemoração da Via Crucis, isso. Aí, Papa deitado no chão. Aí eu olhei a foto, um tapetão vermelho, assim, em cima do chão, todo bonitão, uma almofada assim, né, parecendo um cetim, bonita também, assim, vermelha, com os detalhes em dourado e tal. Então ele deitado no chão, naquele tapete e naquela almofada ali, né, a cabeça na almofada. Então assim, a troca do quê? Querendo mostrar o quê? Humildade? Bom, será que todo mundo tem acesso a um tapetão daquele para deitar? Né? Será que todo mundo tem acesso a um travesseiro daquele? E precisa daquilo? Né? Então tem coisa aí. Onde foi a comemoração? Em volta do Coliseu. Bom, que eu saiba, o Coliseu era o lugar onde os cristãos eram mortos pelas feras. Então eu não estou entendendo, né? Ou seja, irmão, sabe que a visão está distorcida. Eu estou falando isso para vocês, talvez vocês sim, olhem comigo e falem, nossa, né? Mas via de regra aí no mundo, ninguém acha nada de errado, não. O pessoal acha que está certo, né? E acham que isso ainda é uma virtude. Que virtude há nisso? Do ponto de vista bíblico, nenhuma, né? Agora, nós nos aproximamos de um tempo e o povo está inadvertido disso, que é o tempo do versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, nós estamos no terceiro, estamos indo para o quarto. Ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, o que a Bíblia indica é que a igreja ela vem numa queda. Da mesma forma que a gente viu a queda do poder de compra aqui, nós poderíamos colocar aqui, nessa parte do gráfico, aqui nessa parte, a condição espiritual da igreja, como um todo, né? E ela também vem caindo. E a tendência dela continua sendo de queda. Ora, como é que eu construo esse gráfico? Com base no que o Senhor coloca. Porque se eu for aí fazer uma enquete de opinião e tal, aí é diferente, né? O povo não tem uma visão clara das coisas. Deus disse certa vez para Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, porém Deus vê o coração. Do ponto de vista humano, faça a reunião na igreja, ele fala, então, precisamos melhorar a nossa igreja, precisamos trazer mais gente para a igreja, e aí começam as sugestões. Olha, é que eu acho que a nossa igreja não é muito confortável. O dia que está quente, nossa, a gente fica suando aqui. Que tal se a gente colocar um ar-condicionado? Puxa, daí a pessoa vem aqui, dá até gosto de ouvir a palavra, né? Outra, esse banco aqui não é confortável. Vamos colocar uma poltrona estofada. Então, esse é o ponto de vista humano, não é assim? Daqui a pouco aparece outra com uma ideia. Poxa, mas se a gente colocasse assim um quadro que representasse a Jesus e tal, né? Poxa, a pessoa ia chegar, já ia ter uma ideia de que aqui é um lugar onde se fala de religião. Né? Sempre é o exterior, né? Difícil o homem falar assim, vamos propor o jejum e oração. Né? Vamos propor buscar a Deus. Vamos propor visitar aqueles que estão precisando. Deve ter algum doente aqui perto, né?
alguma pessoa passando dificuldade, vamos ver se tem alguém com o coração aberto, precisando de um apoio, uma palavra bíblica, uma oração, né? Então a ideia é sempre o externo, não é o interior. Vamos preparar o nosso coração. Então nós nos aproximamos para esse tempo. E o que Deus está dizendo é que as igrejas vão ser instrumentos de guerra. Como? Influenciadores de guerra. Como não pode? Tá? É só você ler a história. Você vai ver que isso não é nada incomum. Isso aconteceu. Era assim. As cruzadas, por exemplo, as 7 cruzadas, elas foram guerras do Papa. Quem que ia lá e incitava aqueles cavaleiros, né, virem armados com aquelas couraças, enfim, tudo, e irem até Jerusalém em excursões extremamente perigosas? O Papa, né? Ele tinha o dom da palavra e falava, porque lá eles cometem sacrilégio, falam tal coisa, assim, 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 e o povo era supersticioso e incrédulo, acreditava, e aí tomava a decisão de empunhar as armas e se alistar no exército do Papa. E aí eles iam. Né? Qual era o trabalho santo que eles faziam? Massacrar os muçulmanos que eles encontravam lá em Jerusalém. Esse era o trabalho. Então, isso vai voltar a acontecer. Só que a Bíblia mostra que não vai ser só a Igreja Católica dessa vez. As evangélicas também vão ajudar. E aí é que nós vamos ver este verso se cumprindo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Um detalhe que eu quero colocar aqui, porque de uma década para cá, nós estamos vendo, e não é só em uma denominação, são em várias, muita desagregação, que é chamada de dissidência. O que é isso? Então tem a igreja aqui, por exemplo, né? A igreja A aqui. Aí alguns membros da igreja A começam a estudar a Bíblia e veem que algumas coisas não estão certas. E aí eles falam lá dentro, aí ocorre um embate e tal. Resumo, acaba que há uma saída. Então sai um grupo aqui pequeno e ele forma um ministério. Às vezes igreja também. Ministério A, mas tem acontecido muito disso, já foi até notícia de revista. Ministério A, proveniente de qual igreja? Qualquer um, pode ser católica, evangélica, né? Essas vertentes sabatistas, adventistas, seja de onde for. Aí fica lá a igreja maior e o ministério, que tem crenças semelhantes à da igreja maior, com algumas diferenças que foram as coisas que eles observaram na Bíblia que não estavam certas. Né? Só que tem acontecido também que esses ministérios, eles fazem como as igrejas da época da Reforma, né? Então eles viram, não, a igreja está errada, a católica está errada, saíram, tal, formaram uma outra igreja. E aí eles ficam só naquilo que já estudaram por uma vez e não avançam mais. E aí daqui saem outros, e saem outros, e saem outros. Quem está na grande fala, tá vendo que isso aqui não era de Deus? Só se desagregam. Quem está aqui, ele fala, não, quem vai se perder é quem saiu de nós. Quem está aqui também. Só que Deus vai guiando o povo para que eles compreendam mais e mais e mais a verdade. E fruto disso aqui, que parece não ter sentido nenhum, tem uma mão divina guiando aqueles sinceros que desejam conhecer a verdade, para que eles andem no caminho certo. E Deus, de tudo isso aqui que parece uma confusão, vai tirar um povo. E esse povo vão ser, segundo a Bíblia coloca, os 144 mil e também os demais que vão ouvir a mensagem e vão se salvar. Por que eu estou colocando tudo isso aqui? Por uma razão. Tem muitas pessoas que avaliam o seguinte, não, eu tenho que ver se a igreja é certa. Então, em vez de olhar para aquilo que é ensinado, né,
ele começa a olhar para outros aspectos. Não, poxa, essa igreja é estável. Essa igreja já tem tantos anos. Poxa, tem meus amigos que estão aqui e tal. Então, outros quesitos. Tem o fulano que prega bem, tem o outro que sabe tanto da Bíblia. Então, sempre tem uma escora, né? Eu vou me escorar em alguém. E aí eu acho que estou seguro. E Deus está querendo mostrar o seguinte: não, você só está seguro se você tiver certeza do que você crê pela Bíblia. Você sabe que está na igreja certa se você vê que a igreja anda nos mandamentos de Deus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, o que me dá segurança que eu estou certo não é pelo fato de que, eu estou na igreja mãe. Eu saí da igreja mãe que era apóstata, agora esse aqui tem que ser o ministério de Deus. Não, porque agora nós acreditamos que não tem mais que ter templo, tem que ser só nas casas. Do ponto de vista da obediência a Deus, que diferença faz? Faz diferença? O que Deus quer ver? Se eu estou numa casa ou numa igreja? Deus quer ver se o meu coração é dele ou não. Isso é o que Ele quer ver. Correto? Se o coração meu for dele e tiver uma congregação de pessoas numa igreja onde o coração deles for de Deus, Deus reconhece o que é seu. E se estiverem congregando numa casa, o coração deles for de Deus, ou seja, voltado a Deus, Deus reconhece o que é seu. Mas o contrário também seria verdadeiro. Né? Quando os corações estão longe de Deus e só a boca que honra a Deus, Deus não se agrada. Né? Então, isso aqui não é evidência de estar com Deus ou sem Deus. Isso aqui é simplesmente uma consequência natural, tá? De acontecer uma apostasia dentro de uma igreja, uma congregação ou um ministério e pessoas não concordarem com aquilo por estarem estudando a palavra. E aí ocorrem essas desagregações, essas divisões. Isso aqui tem ocorrido em todas as igrejas, por isso eu coloquei igreja A. Já vi de igreja presbiteriana, igreja adventista, batista, assembleia, enfim, se eu tentar nomear todas aqui, certamente eu vou falhar. Né? Mas verdade é que acontece. O que a Bíblia está dizendo é que a soma dessas igrejas, mesmo ministérios pequenininhos e tal, de todos os que não obedecem 100% à palavra, vai se transformando numa massa de bolo. Outro dia minha esposa fez pão de abóbora. Tá? E é interessante como é que dá para fazer pão de tantas coisas diferentes, né? Pão de centeio, de batata, abóbora, mandioca, enfim, né? Você põe lá o que quiser, parece, em termos, né? Mas enfim, de muitas coisas diferentes. Tudo entra na massa e vai assar e sai o pão. É interessante que o pão é usado para representar a igreja na Bíblia. Então o pão é uma mistura, é resultado de uma mistura. Né? E o que a Bíblia está dizendo é que no tempo do fim, a igreja cristã como um todo vai ser um grande pão estragado. Um grande pão estragado. Né? Ou embolorado. Composto do quê? De todas as denominações caídas juntas, que vão estar unidas num propósito só: pisar os mandamentos de Deus. Perseguir e caluniar e destruir os que realmente obedecem a Deus. Eu falo isso porque tem muita gente que diz: não, a minha igreja obedece os mandamentos. Você chega lá, eles estão malhando pessoas que creem nos mandamentos também e estão obedecendo a Deus. Isso é uma evidência de que eles não obedecem os mandamentos. Certo? Então não é só porque chego na igreja e diz: não, a placa aqui os 10 mandamentos são observados, as nossas crenças são essas. Isso não é garantia de que a igreja está nos mandamentos. Deve-se viver e não professar. Aí está a diferença. Certo? Viver, não falar. A Bíblia diz: todo homem seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio em se irar. Certo? E aqui é dito que foi dado poder
ao cavalo e ao cavaleiro, para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Irmãos, eu vejo com tristeza, muitas coisas acontecendo, como agora, a manifestação dos Estados Unidos a favor do desarmamento. Finalmente esses bandidos estão conseguindo o que queriam. O que eu quero dizer com isso? Esses atentados são todos forjados. Não pensem vocês que realmente... Esses atentados são todos forjados. Não pensem vocês que um doido varrido lá foi comprar arma porque assistiu meia dúzia de filme e ele saiu lá matando as pessoas na escola. Não é assim que acontece. Tá? Via de regra, os atentados, eles são assim, eu tenho que gerar um problema para apresentar a solução. Existe o interesse em que a população seja desarmada e aumente a força policial. Para quê? Para amanhã, quando vier o tempo da perseguição, isso aí cair sobre o povo e sobre nós. Nós vamos ser as grandes vítimas disso. Então, cuidado, atenção quem está falando, falta segurança, tem que ter mais polícia, é o que eles querem que a gente pense. Tá? Esses atos de violência estão sendo praticados por essas elites. E essas elites têm uma conexão com a igreja. Tá? A igreja tem interesse em que isso aconteça. O regime totalitário é o que mais favorece a religião supersticiosa. Vou dizer de outra forma. Pense numa religião que não tem base na Bíblia, que eles ensinam só blá blá, só o que o homem quer. Então, eles sabem que se ficar só nisso, alguém vai levantar a mão e falar, opa, peraí, mas isso aí que você está ensinando tem base aonde? Porque na Bíblia eu não vejo. Onde tem base? E a base é no desejo deles só. Desejo daquela cúpula. Então, como eles sabem que não tem como sustentar o que eles pregam por argumentos lógicos, o que eles vão fazer? Usar a força. Só que eles pensam, bom, se eu for usar a força e a população estiver armada, de repente a população vai se voltar contra nós e nós vamos enfrentar a Revolução Francesa. Nós não queremos isso. Então o que a gente tem que fazer antes? Tem que desarmar a população. E essa proposta do desarmamento, vocês podem ver que é uma coisa que ela vem e volta. Não é assim? Ela foi lançada aqui no Brasil um tempo. Aí houve até um plebiscito, uma coisa assim, vai ter um plebiscito e tal. Não foi aprovado. O que aconteceu depois disso? Porque a violência aumentou, e é Rio de Janeiro, e é isso e é aquilo, Atentado aqui, crime lá, mata vereador aqui, mata outro lá, mata juiz, E vão continuar fazendo para tentar empurrar a goela abaixo no povo a ideia do desarmamento. Nos Estados Unidos acontecia algo semelhante. O povo não queria estar desarmado. Lá, se você quisesse ter um tanque de guerra em casa, você podia, desde que tivesse dinheiro para comprar. Só que isso não seria interessante. Imagina amanhã você vai perseguir um povo, O povo está armado até os dentes. Então, o que eles foram fazendo? Opa, vamos manipular a opinião pública. E é o que está acontecendo. E aí, interessante, quando os jovens vão lá, aí o Papa fala, isso, jovens, gritem! Saiu esses dias, O Papa anunciando. Está mostrando quem tem interesse nisso. O Papa não tem interesse na boa vida de vocês. Pelo contrário, tem interesse na morte de vocês. O Papa é o emissário do diabo. Então, tome cuidado. Hoje, falando aí, contra o desarmamento e tal. Não, a favor, digo, do desarmamento e tal. Isso aí, na verdade, é um atentado à liberdade de cada um. O bandido tem a liberdade de carregar a arma, porque ele não respeita a lei. Agora, a lei vai impedir o cidadão de ter arma. Eu não tenho, por escolha, mas poderia ter. Mas eu entendo que o cristão não deva ter. Por isso eu não tenho arma. Certo? Mas se alguém quisesse ter, seria direito ele ter? Do ponto de vista civil, sim. Desde que ele fosse responsável o suficiente para usar. É como você dirigir. Quem pode dirigir? Quem prova que tem maturidade e responsabilidade para dirigir. Certo? É sempre assim. Então, compete ao governo olhar quem tem maturidade para a coisa. Então, ele determina isso por meio de uma lei. Então, irmãos,
E podem acreditar no que estou dizendo. A questão do desarmamento no Brasil vai voltar. E eles não vão desistir enquanto não conseguirem desarmar a população. Estão fazendo isso nos Estados Unidos, né? Saiu já passeata e tal. Vão pressionar até que isso aconteça. E isso é um estágio prévio a esse do quarto selo que nós estamos vendo aqui. Quando for dado poder, quer dizer, a igreja instigar para que sejam mortos a quarta parte da terra, com espada, fome e peste. Quando a gente fala espada, fome e peste, isso tem a ver com a guerra. O que gera fome é a guerra. Nós não vivemos a guerra, mas nossos avós falavam, não, poxa, na nossa época você tinha uma cota de sapatos para comprar, você tinha uma cota de comida para comprar. Independente de ter dinheiro ou não, você só podia comprar aquilo. Por quê? Porque as coisas se escasseiam. Os recursos são canalizados para a guerra. A peste. A peste é uma consequência da guerra. Por quê? Ficam milhares de corpos mortos ali expostos, certo? E aí, olha as implicações sanitárias disso. A mosca vai lá, põe o ovinho, né? E aí começa. As feras da terra. O que são as feras da terra? Lá em Daniel a Bíblia explica. Daniel 7, verso 23. Daniel 7, versículo 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Feras são animais. Os animais representam nações, reinos. Então são guerras entre nações. Esses estranhamentos que nós estamos vendo entre a Rússia e a OTAN, né, as manobras militares da China, as ameaças da Coreia do Norte, né, os avisos do Japão, enfim, isso não pode ser meramente ignorado pensando nós que isso aí é coisa que passa, não. Isso aí é o sinal da guerra. A guerra está se aproximando. O período do quarto selo está se aproximando. O mundo será muito diferente do que foi. Talvez você, quando esteja escutando tudo isso, fala, puxa, e agora, o que eu vou fazer então? Para defender meu patrimônio, defender minha vida e tal. Olha, acredito que a resposta bíblica para tudo isso seja aquela que se encontra em Mateus capítulo 24. Versículo 33. Igualmente, Mateus 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Nós vamos ver tudo isso acontecer. Nós temos que levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Nós temos que nos apegar com Deus e perder as nossas esperanças na terra. Esse mundo não tem nada mais a nos oferecer. Nós devemos buscar estarmos com Deus. E aí fica o convite do Senhor Jesus para a gente poder finalizar. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Depositemos as nossas ansiedades, as nossas preocupações no Senhor Jesus. Coloquemos sobre Ele o nosso fardo e deixemos que Ele nos guie. O caminho futuro se nos afigura pedregoso, isso quer dizer, se nós olharmos para frente, parece que o caminho está bem difícil, mas nós podemos ter a segurança de que o nosso Mestre vai à nossa frente e Ele vai nos guiar para pisarmos em terreno seguro. Amém. Até chegarmos ao porto final. Amém, Senhor. Aqui fica o convite do Senhor. Para quem quer anotar, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, diz ele, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo de Cristo é a obediência a Deus, a sua lei. E esse jugo, segundo o verso 30, é suave, o fardo é leve. Leve se comparado ao fardo de ansiedade que o ímpio leva. O ímpio não tem segurança do amanhã. O ímpio faz tudo hoje pensando em não perder amanhã. Outro dia eu recebi um comunicado no telefone. Recomendação de um chefe do batalhão da polícia, não sei o quê. Tinha quase 30 recomendações. Eu olhei, nossa, se eu for olhar tudo isso eu vou ficar neurótico, nem vou viver mais, de tanto medo. Medo de tudo. Ora, eu prefiro andar confiado em Deus. Amém. Porque aquele que anda confiante em Deus é intrépido como um leão. Sim. Nada o abala, não tem medo de nada. Né? Que assim seja conosco, irmãos. Que nós sejamos intrépidos como os leões também. E que também coloquemos nosso tesouro onde realmente devemos colocar. Nós invertemos hoje, vamos fazer agora o momento dos dízimos e das ofertas. Nós vamos estar louvando a Deus, mas lembrando que não adianta acumularmos nessa terra. Você vê que nessa terra não temos muita esperança. Em breve, quem tem não terá mais, porque o que tem será roubado. E não terá segurança de nada também. Eu li uma reportagem essa semana, dos ricos venezuelanos que foram para o Panamá, estão vivendo lá numa boa. E quando a guerra for generalizada, para onde eles irão? Não param para pensar, Então, irmãos, a saída não é eu saber para que país eu vou. A saída é confiar em Deus. Porque a segurança não está em lugar nenhum. Não há país que ofereça hoje a segurança que Jesus oferece. Amém. Amém? Amém. E lembrando, você que nos assiste, principalmente, os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério são usados para o apoio ao trabalho evangelístico, onde nós imprimimos tanto os materiais para discipulado, que são séries para estudos bíblicos, que são cadernos como esse aqui, e também folhetos. Hoje eu tenho esse nas mãos. Nós usamos muito no dia de finados e também quando alguém perde um ente querido. O título é Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Se alguém está sofrendo, se alguém está sem esperança neste mundo, aqui está a esperança real. A vida eterna que podemos ter em Cristo Jesus. E também estamos em projeto de construção da igreja sede do ministério. Esta igreja é localizada em Curitiba, com capacidade para 100 pessoas, e também mais salinhas anexas para ensino das crianças e estrutura para transmissão de vídeo. Então você que tem sido tocado por Deus de que esse ministério prega a verdade e que é para cá que você deve enviar os dízimos e ofertas, entre em contato conosco, nós vamos poder te indicar como fazer. Nosso WhatsApp é 41 99509 8425. Lembrando que eu mesmo não vivo dos dízimos e ofertas, sou ofertante dizimista como você e quero ver o reino de Deus avançando, prosperando, com almas vindo, almas sinceras, aceitando a palavra, tanto quanto você também deseja. Amém? Vamos nos colocar em pé então, vamos louvar a Deus, e aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução.
Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença pedindo as bênçãos sobre os dízimos e as ofertas, pedindo também que o Senhor ajude ao Teu povo a olhar para Jesus e nele descansar, colocando o seu fardo sobre ele. Amém. E segui-lo fielmente e de perto na obediência ao Senhor, para que possa andar por caminhos seguros nestes tempos tão tormentosos que estão diante de nós. Amém, Senhor. Pedimos a Deus que venhas abençoar a cada um dos que aqui se encontram, abençoe os dizimistas e ofertantes, cumprindo a eles a promessa feita em Malaquias, e que o Senhor não venha faltar na tua promessa. Amém. E pedimos a Deus que venha nos guiar no restante deste dia e na nova semana. Dá força ao teu povo e também, ó Deus, abençoa os seus esforços para a salvação das almas. Amém, Senhor. E que aqueles sinceros que devem escutar a tua palavra possam escutar e ver. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar você que está nos assistindo para que você continue nos acompanhando. Lembrando que as nossas transmissões ocorrem às terças-feiras e aos sábados. Terças-feiras, 8 horas da noite. Sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças. E 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal do YouTube. O canal é TV Advertência Final. E também tem informações sobre o Ministério, bem como sobre os materiais para estudo mais profundo, esses estão à venda, pelo site advertenciafinal.com.br. Espero que você continue acompanhando as mensagens e elas possam falar com você, para que você firme os passos no caminho direito. Vamos fechar os olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Depois disso, nós vamos encerrar a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus. Espero que nas próximas oportunidades, se estiver planejado para estarmos juntos, que assim o seja. Até lá.